Tá bom, libera aí então. E aí, pessoal, estão me ouvindo? Vamos ver aqui se deu tudo certo. Beleza, agora estamos ao vivo. Tudo bem? Tinha dado um probleminha aqui, eu não estava conseguindo iniciar, não sei porquê. E agora foi liberado. O áudio tá ok. Boa noite para todos vocês. Como vocês estão? Desculpa a demora. Vão chegando aí e a gente já vai começar a nossa aula. A gente já vai começar falando um pouquinho do que a gente vai estar comentando hoje aqui com vocês, tá? Não sei se todo mundo que está aqui na aula recebeu o meu e-mail hoje, que a gente falou que esse aulão ele vai ser bem especial, né? E a gente falou que nós demos três motivos aí para vocês participarem desse aulão, né? O primeiro é que esse aulão vai ser sobre o Covid-19 e os cinco pilares que você precisa dominar para nunca errar na ventilação mecânica. Eu vou falar de cinco situações aqui e pode ser que a gente até fale de algumas a mais aí que seja importante, mas eu vou pegar as cinco principais. Segundo, essa será provavelmente a minha última aula que eu vou falar sobre Covid-19, tá? Por quê? Obviamente que o terceiro ponto é que a gente tem que lembrar que a gente está tendo vacinação, estão caindo os casos, ainda não caiu, não zerou, eu acho que a gente vai demorar muito para isso acontecer, mas as UTIs já estão esvaziando, tá melhorando, a situação tá melhorando, né? Então, hoje eu vou falar tudo que eu posso falar aqui para vocês de Covid-19, porque a intenção é depois, nas próximas aulas, a gente tá falando de outros temas que também são importantes, galera. Por quê? Por conta da pandemia, a gente acabou deixando de lado vários temas importantíssimos para nós, né? Como DPOC, como SARA, como vários outros temas, e a gente focou bastante na Covid-19. Claro, a gente está passando por uma pandemia, então é óbvio que nós íamos fazer isso. Mas a minha ideia é fazer essa aula o mais legal possível. Vou passar um caso clínico para vocês, para a gente pegar essas cinco principais lições que nós aprendemos no suporte ventilatório, porque depois eu quero focar em outras aulas com vocês, aulas de outros temas que também são importantes. Quem não me conhece aqui, digita aí alguma coisa, um sim, ou é a minha primeira vez, no chat para a gente saber quantas pessoas novas estão conosco hoje. Eu vou me apresentar, meu nome é Fernanda Cássio Batista, eu sou professor de Educação Física e fisioterapeuta de formação, sou especialista em fisioterapia e terapia intensiva, sou mestre em terapia intensiva também, sou gestor hoje do Hospital Santa Maggiore, eu cuido dos pronto atendimentos e sou cofundador e professor da Fisio Intensiva. Tá? Então, galera, a Covid-19 ela engoliu o mundo, né? Tem essa fotinha aqui pra gente. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: quando eu falo de que a Covid-19 engoliu o mundo, e eu vou voltar o slide aqui um pouquinho, eu quero que vocês entendam que assim, o objetivo com essa aula hoje é mostrar como você pode sim ter melhor qualidade na sua assistência com o paciente crítico. O que é ter a melhora da qualidade da assistência? É você melhorar os seus indicadores de performance lá da sua equipe dentro do hospital. Isso é extremamente importante. Óbvio que a maioria que é fisioterapeuta pode ter enfermeiro também nas aulas, que é muito comum, mas pensem o seguinte, galera. Nós temos que entender todos os momentos da doença e o que a gente pode realizar para evitar a intubação naquele grupo que, por exemplo, a gente responde algumas terapias e que a gente não vai deixar esse cara ser intubado. E isso serve não só para Covid, isso serve para qualquer tipo de paciente que está na UTI. Porque se eu evito que ele vai ser intubado, eu evito que ele vai para ventilação mecânica. Isso diminui custos, é algo muito interessante, muito óbvio. Mas se esse cara for para ventilação mecânica, se esse paciente for para ventilação mecânica, eu preciso reduzir as chances de complicações. E essas chances de complicações, elas têm que ser reduzidas baseado num plano terapêutico, não só da físio, mas um plano multidisciplinar para que eu tire esse paciente da ventilação mecânica o mais cedo possível.
Então, eu tenho indicadores, eu preciso entender que os indicadores são importantes e o tempo de ventilação mecânica é extremamente importante. Se eu tiro ele da ventilação mecânica mais cedo, eu dificulto ou diminuo a chance dele ter complicações. Um outro indicador que é muito importante, que vocês têm que entender, é o sucesso de extubação. Então eu preciso saber o momento adequado para eu extubar esse paciente. Seja o paciente com Covid, seja o paciente com SARA, seja o paciente com DPOC, com asma, não importa qual paciente. O importante é que eu tenho que saber o momento certo e se basear no que tem de melhor no meio científico para que eu consiga esses resultados. E aí, gente, com isso eu reduzo o tempo de ventilação mecânica, né? Reduzindo o tempo de ventilação mecânica, estubando esse paciente efetivamente, eu reduzo o tempo de internação na UTI e tempo de internação hospitalar. São outros indicadores muito importantes que reduzem custos para a UTI, custos para o hospital. E não só custo, melhora também para o paciente, porque você tira ele de dentro da UTI, de dentro do ambiente hospitalar, porque isso diminui a infecção. Lembrando em custo, né? Falando de redução de tempo de internação, por exemplo, claro, a gente diminui o custo do hospital e a gente abre mais leitos o mais rápido possível para a gente colocar novos pacientes lá. Então, imagina, você tem ideia de quanto custa uma diária na UTI? Ela pode variar de 5 a 10 mil reais em uma diária, né? A gente está contando um geralzão de tudo que a gente pode gastar. Então, assim, como gestor, eu posso te dizer que isso é extremamente importante, né? Que reduzir esse custo é extremamente importante. E a gente está tentando fazer o quê? Junto aqui com as minhas aulas e com os meus cursos, a gente vai tentando ajudar vocês a descomplicar a ventilação mecânica, reduzindo esse tempo de ventilação mecânica, reduzindo essa estadia do paciente na UTI e trazendo mais eficácia e mais eficiência para a sua equipe. Ainda quando falando desses indicadores que eu falei para vocês, né, ainda falta o indicador de mortalidade, que é extremamente importante. Você já imaginou e você já deve ter lido, eu vou falar de Covid agora, que a mortalidade do paciente com Covid-19 em ventilação mecânica ele está girando em torno de 20 a 41%. E tem um hospital particular aqui em São Paulo que conseguiu 16%. Só que o grande estudo que saiu no Brasil retrospectivo, analisando 250 mil internações, mostrou que a mortalidade em ventilação mecânica na Covid no Brasil estava em 80%. Isso significa que de cada 10 entubados, 8 vão a óbito. Isso gerou um pânico gigantesco no Brasil nessa época que saiu esse estudo. E a pergunta que fica é, né? Por que no Brasil deu esses resultados tão diferentes do mundo? O que está acontecendo? Né? A gente sabe que os hospitais estão trabalhando ou trabalharam, né? Extrapolando o limite da sua infraestrutura, localidade que influencia, a situação do colapso dos hospitais que ocorreram, falta de oxigênio, por exemplo, que ocorreu no Manaus, né? A gente tem, às vezes, o problema da formação, foi recrutado profissionais que não tinham expertise naquela área para fazer o que estava fazendo, mas tudo isso foi numa necessidade de extrema urgência. Então, galera, nós precisamos nos aprimorar, não só em Covid, mas em qualquer área, tá? E ainda assim, como professor, eu preciso dizer para você que infelizmente a pandemia nos mostrou que muitos profissionais da linha de frente ainda não dominavam os conceitos básicos de ventilação mecânica. E eu estou dizendo isso com propriedade porque eu passei por 2 pandemias já, eu passei por essa pandemia no hospital de referência, e a conclusão que a gente chega é que nós precisamos melhorar o nosso conhecimento técnico-científico, nós temos que melhorar esse nosso conhecimento, essa nossa dedicação para atender esses pacientes, seja na pandemia ou fora da pandemia. Porque se a pandemia mostrou que a gente teve deficiência, como por exemplo, eu tinha 1 paciente ou 2 com SARA no mês, agora eu tenho 10 pacientes com SARA no mês, e a gente tem grandes dificuldades para que a gente leve bons resultados, é porque algo está errado, tá? Então, é para isso que eu montei essa última aula aqui, 100% gratuita, para mostrar para você como que você pode aí agregar um pouquinho mais de conhecimento para você fazer o correto no seu dia a dia, tá bom? Essa aula, então, vai ser dada para você por alguns motivos. Primeiro, porque eu sei que você quer o melhor para os seus pacientes, e se você está aqui é porque você quer aprender, você está comprometido em conseguir ventilar melhor esses pacientes, aprender um pouquinho mais sobre o suporte ventilatório. Segundo, porque eu sei que você que é o melhor para sua carreira. E todo mundo aqui quer reconhecimento, todo mundo aqui quer trabalhar no hospital melhor, quer ser um profissional
que leva o melhor para o seu paciente e quer, de certa forma, aí, evoluir na sua carreira. E o terceiro, porque aqui na Física Intensiva a gente acredita no poder da internet e no poder de disseminar o melhor conhecimento de qualidade para todo mundo, certo? E então é isso, galera. A internet facilita a nossa vida. E só fazendo uma introduçãozinha rápida, né? Como a Covid engoliu o mundo, eu venho de uma formação muito antiga, lá da Santa Casa do Hospital das Clínicas, eu fazia aquela pesquisa básica na Bireme, e aqui eu quero só deixar uma reflexão para vocês. Eu passava horas na Bireme selecionando revistas para depois tirar xerox de 2 a 3 páginas para levar para casa, para aí sim estudar e utilizar nos meus trabalhos. Hoje você tem acesso à internet, você tem acesso a vários materiais, você tem acesso a portais, você tem acesso a locais que desbloqueiam os artigos, né? E tudo isso facilitou a nossa vida. Mas ainda existe uma barreira que é a língua inglesa, então muitas pessoas não conseguem ler inglês porque essa barreira atrapalha. E é por isso que nas minhas aulas de ventilação mecânica eu faço questão de passar para você tudo aquilo que eu aprendi e que eu venho aprendendo, né? Que eu aprendi no passado e que eu venho aprendendo hoje. E aí, tentando sempre desenvolver uma capacidade de discussão para vocês conseguirem discutir melhor com a equipe, para vocês conseguirem utilizar argumentos adequados dentro do hospital, para vocês reduzirem o tempo de internação do paciente, o tempo de ventilação mecânica, ventilar o paciente adequadamente, estubar o seu paciente adequadamente. E aí, galera, prestando atenção no que eu vou dizer, a gente precisa, então, voltar a repensar nas nossas condutas e nas nossas capacidades técnicas e o que a gente quer para o nosso futuro, tá certo? Então, muito bem, vamos desenvolver o nosso conhecimento, vamos melhorar o que a gente tem para dar para os nossos pacientes, tá certo? Então, lembrando lá, a Covid dominou o mundo e a gente precisou aí mudar tudo o que a gente fazia. Olha que loucura, né? A gente, de 2009, finalzinho de 2009 aí, para 2020, tudo se tornou uma loucura, o mundo mudou, nós passamos a ventilar esses pacientes e aprender na marra, né? Aprender o que a gente já deveria ter aprendido no passado, porque se vocês pararem para pensar, a ventilação mecânica desses pacientes não é algo muito diferente do que a gente já faz em outros pacientes, né? O que mudou é uma doença nova, mas o que a gente fazia já é muito antigo. Então, hoje, nós precisamos, mais do que nunca, entender de indicadores, entender que os indicadores, eles movem o hospital. Os indicadores, eles têm relação com o custo do hospital. E o hospital, ele precisa reduzir custo. E, ao mesmo tempo, você precisa ofertar a melhor terapia para o seu paciente, aliado com essa redução de custo. Isso que é o grande lance, é isso que a gente precisa fazer e é isso que é o mais difícil de se fazer no dia a dia, na nossa prática diária. Aliar a melhor terapia, a melhor evidência com os melhores resultados. É o que todo mundo busca, né? Então a UTI mudou, a UTI ficou mais movimentada. Nós começamos, desculpa gente, dei uma engasgada, nós começamos aí a mudar nossa rotina, a utilizar paramentações de forma mais adequada, né? Porque muitas vezes a gente não usava corretamente e a gente sabe que a gente pecava em muitas coisas, né? A ventilação mecânica se tornou um tormento pra gente, porque a gente precisa realmente tomar cuidado. Esses pacientes são bem complicados de se ventilar, são graves, então a gente precisou aí mudar toda a nossa rotina. Muitos ficaram horas a mais no hospital fazendo extra e tudo mais. Então, a gente tem que refletir. E como a gente vai pegar esses 5 pilares hoje, a gente vai fazer um caso clínico. E aí, se vocês quiserem acompanhar o caso clínico aqui, batendo uma foto, anotando no caderno, aproveitem, vale a pena, a gente vai discutir algumas coisas. Então, vamos começar o nosso caso clínico. Eu vou passar essa aula para vocês, depois eu vou apresentar o meu produto, só combinando com vocês, eu vou apresentar um produto que eu tenho de ventilação mecânica, muito legal, e a gente vai fazer todo esse caso clínico juntos, tá bom? Então vamos lá, vamos identificar o paciente e a história clínica, é o mais importante do caso clínico. Então, o paciente é masculino, tem 21 anos, ele é natural e procedente de São Paulo. A queixa principal dele, ao chegar no hospital pra gente, foi falta de ar há 3 dias, tá? E aí, quando você pega a história da doença atual, ele vem com queixa de dispneia progressiva há 3 dias, ou seja, em 3 dias essa dispneia vem aumentando. Agora, aos mínimos esforços ele tem dispneia, ele relata tosse seca
e febre não aferida no período, tá? Negou outras queixas e nega contatos com pessoas apresentando sintomas similares. Como a gente sabe que as pessoas podem ser assintomáticas e infectar, é o que pode ter acontecido. Então esse paciente tem falta de ar há 3 dias, tá? Ele tem então essa dispneia há 3 dias, aos mínimos esforços, tosse seca e teve febre que ele não mediu. E ele tem só 21 anos, tá? Só 21 anos. No exame físico, a gente viu que a pressão arterial dele estava 120 por 70, a frequência cardíaca dele estava de 115, a frequência respiratória dele estava de 24, ele estava saturando ali 94 até o momento em ar ambiente e estava febril. Tá? Estado geral dele é regular, tá bom? Ele está corado, hidratado, a cianote e a nictéria. Então assim, aparentemente ele está no estado regular porque ele está febril e ele está com 24 de frequência respiratória, ele está taquipneico e ao mesmo tempo também ele está taquicárdico, tá? Então, na boca não tem nada, então ele só vem mesmo com taquipneia, vem com um pouco de desconforto respiratório, usando o músculo acessório e tem um pouquinho de sibilo, né, na ausculta. Como a gente sabe, ele já está taquicárdico, bem perfundido no momento. Então, quando a gente bate um olho nesse paciente, pô, ele tem febre, não aferida, mas agora ele está com a febre que a gente aferiu. Dispneia há 3 dias, tosse, taquicárdico, taquipneico e com um pouco de desconforto, já acendeu a luz. Tem alguma coisa pulmonar aí. Aí foi coletados os exames complementares para ver se esse paciente tem Covid, né? Estamos suspeitando do Covid, enfim, estamos numa pandemia. Veio com HB de 12, ele veio com leucograma de 12.300 sem desvios, plaqueta de 156.000, ureia 45, creatinina de 1.1, tá um pouquinho ali, tá no né, mas tá tranquilo. Sódio 137, potássio 4.3 e um PCR de 1.2. Na coleta da gasometria, aqui infelizmente saiu aqui em cima, mas enfim, 7,44 de pH, uma PO2 de 82, a PO2 ele ainda não está ruim, tem um PCO2 de 32, um BIC de 24 e uma saturação de 93. Tá? Esse é o raio-x dele. Vou mudar aqui de tela para a gente ver o raio-x mais acima. Esse é um raio-x que aparentemente não tem muita coisa, né? A gente olha assim, a gente fica na dúvida se tem alguma coisa aqui nas bases e tal, mas olhando o raio-x ele até que não está tão ruim não. E aí a gente vai fechar a hipótese diagnóstica para esse paciente. Pode ser uma dispneia, mais tosse seca, mais febre. Ele tem taquicardia, ele tem sibilos, tem uma leve anemia, uma leucocitose, elevação de PCR. E ele tem um infiltradinho aqui em terço inferior que não dá pra gente ver muita coisa, mas ainda tem. Mas mesmo assim, pode ser que tenha mais coisas aí no raio-x e que eu não consiga ver. Por quê? Porque o raio-x, na fase inicial da Covid-19, ele não mostra muita coisa pra gente. Então a gente vê que tem alguma coisa aqui, ó, mas, gente, será que realmente tem algo? Pô, quais são os possíveis diagnósticos para esse paciente? Pode ser um paciente com crise asmática, pode ser um paciente com pneumonia adquirida na comunidade, ou pode ser um paciente com Covid. Baseado em todos esses exames que o médico pediu e que a gente acompanhou, e eu vou voltar aqui só mais uma vez, tá? Para vocês verem, ele só tem taquicardia, taquipneia, tá? Tá desconfortável, óbvio. Os exames da gasometria por enquanto ainda tá mais ou menos, não tem nada muito alterado. Ele tem uma leucocitose e uma elevação de PCR. Bom, leucocitose, elevação de PCR, a gente já pode desconfiar que ele tem uma infecção. Então, por isso que a gente colocou ali essas 3 suspeitas. Aí, qual que é a conduta inicial no caso de suspeita da Covid? Bom, esse paciente vai tomar um dipirona, se ele não for alérgico, ele vai tomar uma dipirona. Ele vai fazer uma inalação com fenoterol e mais ipratropium, porque ele está sibilando. E aí a gente vai tentar melhorar a ausculta inicial desse paciente fazendo essa inalação, né? Pô, esse paciente ele até pode melhorar. Vamos supor que a gente fez a dipirona, ele até melhorou, mas ele ainda continua se queixando de dispneia. Então a gente vai fazer uma tomo, porque a gente tentou tratar a falta de ar dele, a dispneia, o sibilo. Ele até respondeu à terapia broncodilatadora, mas ele ainda está relatando falta de ar. Então a gente faz uma tomo, para quê? Para ver o que está acontecendo nesse pulmão. Será que tem alguma coisa no pulmão que eu não estou encontrando no raio-x? E aí quando a gente faz essa tomo,
a gente percebe, eu vou mostrar tomo, a gente percebe múltiplas opacidades de aspecto consolidativo com predomínio subpleural. Então, os predomínios lá próximos da pleura, porque na COVID ela começa dessa forma, né? E comprometimento multilobar. Aí apresenta áreas com atenuação em vidro fosco, que é característico da COVID, né? Sugestiva de processo inflamatório infeccioso pulmonar. E aí, não sendo possível descartar a infecção, a gente pega a tomo e vê que essa tomo está assim, ó, tá? Opa, eu vou deixar ela rolando mais vezes porque é automático o vídeo e eu não consigo dar a pausa para vocês. Então, olha que interessante. Isso é a tomo. Se eu pego o raio-x, eu não vejo tudo isso que eu estou vendo na tomo. Então, percebe como o raio-x ele é inespecífico para que você dê esse diagnóstico e você vê como esse pulmão está. E óbvio, o diagnóstico da COVID-19 não é pelo raio-x, não é pela tomografia, é pelo SWAB, pelo PCR, né, pelo SWAB nasofaríngeo. Mas quando eu olho esse raio-x, eu não vejo tudo aquilo que eu vejo na tomo. E aí quando a gente faz a tomo, olha a diferença, olha o tanto de acometimento que esse paciente tem na tomo. Bom, é um paciente que tem um acometimento importante, a gente vai ter que fazer uma conduta inicial para esse paciente. Bom, até o momento, ele estava com um pouquinho de desconforto respiratório, a gente fez a inalação, ele melhorou um pouquinho, né? Então ele falou, tá um pouquinho mais confortável agora, depois que ele fez a tomo, foi medicado, ele estava um pouco ansioso, então agora ele está conversando e não está relatando dispneia. Coletamos uma nova gasometria em ar ambiente, tá? Com o seguinte resultado na saturação. Ele tinha uma saturação periférica pelo oxímetro de 88. E quando a gente coletou a gaso, ele veio com 7,42 de pH, um CO2 de 35, um BIC de 22, um base excess de 2 e uma PO2 de 60, saturando 89. Bom, aqui a gente já está vendo que ele já teve uma piora considerável da oxigenação. Então, qual é a minha conduta inicial para esse paciente? Eu vou instalar a oxigenoterapia para manter uma saturação de 92 a 96. Ponto. Por que eu estou instalando oxigenoterapia nesse paciente com Covid-19? É por conta da PaO2 de 60? Não, é por conta da saturação de 89. Se ele tivesse com uma PaO2 de 60 saturando 92, eu poderia, por opção, manter em ar ambiente ainda se eu quisesse. Ah, mas eu quero ofertar um pouquinho de oxigênio para ele. Desde que não passe de 96, não tem problema. Lembrem-se, as pessoas veem uma PaO2 de 60, elas ficam desesperadas. Calma, gente. Vejam a saturação do paciente. Aí vocês aí no chat podem me perguntar assim, qual é o PO2 ideal para esse paciente? Eu vou falar assim para vocês, não sei e não precisa calcular, porque o cálculo da PO2 ideal não é um cálculo para ser utilizado com paciente internado. Esse estudo da PO2 ideal ele foi feito em pacientes fora do hospital, baseado apenas na idade, né? Então eram sujeitos que não tinham nenhuma doença. Então você está se baseando apenas na idade. Você não tem uma doença para você se basear. Como que eu vou querer calcular uma PO2 ideal para a idade do paciente com Covid e com o pulmão totalmente destruído como estava na tomografia? Então, relaxem. Utilize a PO2 como avaliação junto com a saturação. E não se apeguem à PO2 ideal. Quero calcular PO2 e FO2. Também não. Ele não está entubado. Eu não sei a porcentagem de FI que eu estou dando para ele. Ah, mas tem aquele cálculo da FI estimada. Não funciona. O cálculo da PO2 e FO2 tem que ser feito quando eu sei realmente o valor de FI que eu estou ofertando. Então é isso. A conduta é simples. É um catéter nasal, é um catéterzinho nasal de tipo óculos, sem nenhuma invenção, sem nenhum cálculo mirabolante. É só acompanhando a PO2 e a saturação. E aí eu coloquei esse paciente em catéter. E aí eu vou falar o seguinte, ó, ele está confortável, ele não estava relatando dispneia, a gente coletou essa gaso, eu pus um catéter, mas eu quero usar a prona. Eu quero usar a pronativa, a wake prone position, né, que todo mundo está fazendo no mundo inteiro. Existem evidências que a posição prona acordada melhora os desfechos? Infelizmente, não. Mas calma, não se desesperem. A gente já vai conversar sobre a prona. Tem esse estudo aqui que saiu da prona, que eles pegaram pacientes adultos com Covid, tá? Eles colocaram catéter nasal de alto fluxo ou VNI quando a FO2 deles era menor que 150. O protocolo visava 16 horas de prona por dia, tá? Versus tratamento padrão, aquele paciente que não ia fazer prona. Dos 141 pacientes
que foram avaliados, eles elegeram 75 para ser randomizados, dos quais 39 foram para o grupo controle e 36 para o grupo prona. 13 pacientes, né, 33%, foram intubados no grupo controle contra 12 pacientes, ou seja, 33% no grupo prona. Ou seja, não diminui a intubação. 9 pacientes, 23% no grupo controle, tinham úlceras de pressão versus 2 pacientes só do grupo prona, tá? E aí o que eu quero mostrar para vocês, galera, é o seguinte, o que eu quero falar para vocês sobre essa questão da prona, e aí a gente precisa agora focar numa questão muito importante. Eu não estou falando para vocês que vocês não devam fazer a prona, tá? O que acontece? Muitos de vocês vão falar assim para mim, mas professor, eu coloco o paciente em prona e o paciente relata que ele está mais confortável, ele relata que ele está melhor nessa posição. Gente, se o paciente relata para vocês que ele está melhor nessa posição, coloque-o em prona, não tem problema. O que a gente precisa lembrar é o seguinte, o que é desfecho importante para paciente pronado? Melhorar, mas eu pronei meu paciente e ele melhorou a oxigenação. Gente, melhorar a oxigenação não é um parâmetro, por exemplo, que eu possa utilizar para falar que meu paciente melhorou, né? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Para falar que esse meu paciente melhorou melhorou da prona, né? Para eu falar assim, olha, esse paciente ele teve um bom resultado em prona. Ele precisaria diminuir a intubação desse paciente. Se a intubação dele não diminuiu, eu não tenho desfecho importante, porque é o desfecho primário. Qual que é o desfecho primário no caso da prona? Reduzir a intubação. Qual que é os desfechos secundários? Melhorar a oxigenação, o paciente se relatar mais confortável. Putz, eu posso melhorar isso? Posso, mas não melhorou a intubação, né? Não reduziu a intubação, não adianta nada fazer. Então, assim, querem fazer? Pode fazer, gente, não tem problema. Mas cuidado para não colocar o paciente em prona e esse paciente protelar a intubação e ele vir a ter mais problemas, né, do que deveria. Ou seja, eu fico protelando em vez de intubar e aí esse paciente não é intubado e esse paciente pode aí evoluir para uma parada, para um desconforto, fadigar o diafragma e depois eu ter dificuldades para tirar esse paciente da ventilação. Então, essa é uma coisa importante que eu preciso saber, que é a prona. Eu vou fazer prona no meu paciente? Vou, mas esse paciente ele não melhorou, então eu tenho que tubar ele o mais rápido possível. Não existe evidências de que a prona diminua o nível de intubação nesses pacientes, certo? Prona ativa. Então, uma coisa importante para a gente saber aí, tá? Esse paciente continuou desconfortável, ele ainda estava confortável, mas ele continuou piorando, né? 3 horas depois ele evoluiu, a saturação foi para 86 e ele estava com catéter nasal de 4 litros e agora ele está com frequência de 29 e relatando um leve desconforto. Aí eu fui lá e coloquei uma máscara de reservatório nesse paciente. Será que eu posso já iniciar um catéter nasal de alto fluxo para esse paciente? Sim, eu posso. Por que eu posso iniciar um catéter nasal de alto fluxo? Porque ele tem indicação, galera. Ele já está começando a apresentar uma hipoxemia importante e ele não está mais respondendo. Ó, ele está saturando menos que 90 e ele já está com mais de 28 de frequência respiratória, por exemplo. Então ele já tem indicação para eu colocar catéter nasal de alto fluxo. E aí é o seguinte, gente, eu não tenho catéter nasal de alto fluxo no hospital. Você pode estar se perguntando. Infelizmente, aí você vai ter que abrir mão, deixar o seu paciente na máscara de reservatório e quando ele evoluir para desconforto respiratório, você vai tentar fazer um resgate nele na VNI. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, se você tiver catéter nasal de alto fluxo, você vai colocar o catéter nasal de alto fluxo nesse paciente. E aí você coloca esse catéter, você pode pôr uma máscara no paciente para diminuir a disseminação de gotículas no ar, e você vai colocar esse catéter nesse paciente. Você pode começar com um fluxo de 40, por exemplo, para esse paciente, dependendo do tipo de catéter que você tiver. Você pode iniciar com uma FA2 de 60%, por uma meta de saturação de 90 a 94, sempre não esquecendo de não levar ele à hiperóxia, porque isso é muito ruim. Você vai manter de 30 a 60 minutos,
e você pode avaliar o uso da musculatura acessória, verificar a dispneia, a saturação e verificar uma nova gaso. Algum de vocês vão falar, mas e o ROX Index, eu posso usar? Pode, gente, pode usar. O problema do ROX Index é porque muitas vezes você não tem a FO2 adequada ofertada, né? A gente sabe que o paciente não está entubado, então a gente até pode usar o ROX Index, não tem problema. Mas se você também não quiser usar, você pode avaliar, né, em 30 minutos, se ele melhorou o desconforto, como ele está, se a dispneia melhorou, se a frequência respiratória caiu, se a saturação melhorou. Você pode coletar uma gaso e verificar se essa gaso melhorou. Agora, se ele tiver uma acidose importantíssima, aí você já pode tentar resgatar esse paciente aí com uma VNI, enfim, tá? Então, você pode resgatar o seu paciente se ele tiver uma acidose e você pode tentar fazer uma VNI com um testezinho ali de 30 a 1 hora de VNI. Agora, esse paciente está no catéter nasal de alto fluxo, ele não está melhorando, ele está cada vez pior, está com uma hipoxemia mais importante, está extremamente desconfortável, está aumentando a frequência respiratória, está aumentando o desconforto, muitas vezes você tem que entubar ali direto, tá? Mas se você consegue melhorar esses quesitos, né, do paciente, então olhando lá, ó, 30 minutos, como eu falei, 30 a 60 minutos, observando a melhora dele. Se você quiser, você pode usar o ROX Index, o corte aqui em pacientes normais aqui em torno de 4,41, tá? Nas 2 primeiras horas, tá bom? E vamos supor que daqui 2 horas eu olhei meu paciente, ele estava ótimo no catéter nasal de alto fluxo, ele estava ótimo, ele estava respondendo, mas em 2 horas depois ele evoluiu pior, a saturação caiu, ele ficou mais desconfortável, começou a contrair o abdômen. Eu posso utilizar a VNI ou posso entubar o meu paciente? Se eu achar que esse paciente pode se beneficiar da VNI, eu posso tentar 30 minutos a 1 hora dessa VNI. E aqui eu coloquei uma foto de um capacete helmet. Claro, a gente não tem o helmet no Brasil, a gente tem a Brix ou o Elmo, né? Então vocês vão se adaptar de acordo com como vocês tiverem. Se vocês não tiverem, vocês podem fazer com a Performax, que é aquela Total Face. E aí você vai colocar o seu paciente na VNI ou você vai entubar. Se você colocar o seu paciente na VNI, não tem problema, galera. Você pode fazer isso. Mas a gente tem que lembrar do estudo Renivot Trial, que é um estudo controlado e randomizado que comparou VNI por helmet versus cânulas nasais de alto fluxo em pacientes com Covid-19 com moderada a severa insuficiência respiratória hipoxêmica. Foi um estudo em 110 pacientes, tá? Deles, 109 completaram o trial. A helmet, a VNI, era utilizada com PIP de 10 a 12 e pressão de suporte de 10 a 12. E aqui vale um adendo. Esse capacete helmet Brix são capacetes muito bons, porque o paciente tolera ficar mais tempo na VNI. Às vezes, se o paciente precisar se alimentar, ele consegue se alimentar. É mais confortável, não machuca o rosto do paciente. Só o barulho que incomoda um pouco, mas ele é muito melhor, né? Esse capacete ele facilita muito para que a gente consiga manter o paciente na ventilação mecânica não invasiva por mais tempo, tá? E aí, só que quando você compara a helmet com o catéter nasal de alto fluxo, foi visto que não tem diferença no tempo livre de suporte respiratório, mas a intubação foi menor no grupo helmet, né? Então, gente, se você tem a helmet, ou a Brix, ou o Elmo, não deixem de tentar fazer no seu paciente. Aí você pode me perguntar assim, professor, vamos supor que eu tenha a helmet e eu tenho o catéter nasal de alto fluxo. Eu preciso começar o catéter nasal de alto fluxo para depois resgatar meu paciente na helmet? Não, você pode começar a helmet direto. Porque, como eu falei, ele é um capacete, ele não tem contato com a pele, ele é mais confortável, embora é barulhento, né? Por conta do fluxo ali, mas ele é mais confortável, o paciente consegue ficar mais tranquilo com ele, desde que o paciente não tenha medo, não fique afobado, né? Mas o paciente consegue ficar mais dias com o aparelho. Tem hospitais colocando o paciente na helmet e deixando ali 4, 5 dias. Claro, com critérios, galera, com critérios. É igual prona, catéter nasal e VNI. Quando que eu paro? Quando o paciente falhar. Não existe um tempo, é quando o paciente falhar, né? Claro que na COVID a gente dá um tempo ali de até 1 hora de VNI, mas a gente tem que sempre monitorizar o paciente. Como ele estava quando ele começou a VNI? Vamos supor, pegando o caso aqui, ele começou o catéter nasal de alto fluxo, ele estava desconfortável, saturando 88, eu coloquei o catéter, ele melhorou.
Putz, de repente ele começou a saturar novamente 88, caiu de novo, ele está mais desconfortável do que ele estava no catéter, usando o músculo acessório. Eu ponho esse paciente na helmet, por exemplo. Ele melhorou. Ó, tá saturando bem, tá mais confortável, a frequência respiratória caiu, a frequência cardíaca caiu. Daqui 30 minutos, ele piora, começa a desaturar, começa a ficar mega desconfortável, taquipneico, taquicárdico. Gente, ele tá piorando, né? Ele está piorando. Então, esse paciente, ele pode não ficar mais na avenida e ter que ser entubado. Então, vocês precisam monitorizar. Não tem uma regra. Eu preciso olhar para o meu paciente e eu preciso entender o que o meu paciente precisa. Então, por exemplo, nesse estudo aqui, desse estudo com a Helmut, eles usaram PIP de 10 a 12 e pressão de suporte de 10 a 12. Na Helmut você pode usar com 2 níveis de pressão ou você pode usar com CPAP, tá? Tanto faz qual a modalidade que você quer. O que a gente tem falado hoje em dia é que assim, o CPAP, como não tem uma pressão inspiratória e quando o paciente está desconfortável, ele negativa demais a pressão transtorácica dele, transpulmonar dele, se eu dou um suporte para ele, ele vai fazer volumes correntes muito altos e isso pode gerar uma coisa chamada de PCIL, lesão pulmonar autoinfligida. E isso ocorre na VNI e ocorre na VM invasiva. O que acontece aqui? O que é a PCIL? É o fato de eu ofertar uma pressão de suporte, meu paciente faz um volume corrente muito grande, porque ele está com hiperestimulação do sistema nervoso central, sistema respiratório, né? Então ele está hiperestimulado. Quando ele faz esse volumão, esse volume corrente muito grande, e ele hiperdistende esses alvéolos, automaticamente ele hiperdistende os capilares pulmonares. E isso aumenta o extravasamento de líquido do capilar para dentro do alvéolo. E aí você aumenta o edema pulmonar. Então, não adianta eu colocar pouco suporte, porque senão esse paciente ele vai fazer um volume alto, porque ele vai fazer mais esforço. Se eu pôr muito, mas muito suporte, eu também posso gerar mais volume corrente. Então, se eu for usar 2 níveis, eu tenho que achar um suporte adequado para que ele faça ali de 6 a 8 ml por quilograma de peso predito. Por isso que a gente opta na Helmut, por exemplo, em fazer CPAP, porque o fluxo é contínuo e eu dou uma PIP e eu deixo o meu paciente respirando ali no fluxo contínuo e não fico jogando volume corrente em excesso para esse paciente, tá? Após 3 dias, a gente recebeu o RT-PCR do paciente que foi positivo, tá? Ele já estava na UTI, infelizmente evoluiu para parada respiratória, para ESP. Foi revertido rapidamente a PCR e aí foi realizado IOT, eu coloquei ITO aqui, tá errado, intubamos o paciente. E aí esse paciente foi para o tubo. E aí vem a discussão do caso clínico, né? Quem é o SARS-CoV-2? Qual é a fisiopatologia dessa bendita doença? De que modo acontece a transmissão dessa doença? Qual o quadro clínico? Qual a classificação? Quais os critérios? Qual a possível causa da PCR desse paciente? Então, quando a gente vai pegar essa discussão clínica, e aqui a gente já chegou para o paciente entubado, ele já está mais grave, o coronavírus, na verdade, a gente já sabe que ele é o causador da doença da Covid-19, tá? E ele tem eles têm algumas famílias aqui, o coronavírus tem a família alfa e a família beta, o SARS-CoV é da família beta. A gente já sabe que no final de 2019 o coronavírus foi identificado como uma causa de pneumonia em Wuhan. E qual que é a fisiopatologia? A fisiopatologia, de forma básica, ele vai usar a enzima conversora da angiotensina 2 para entrar nas nossas células pulmonares, né? E aí ele pode levar o paciente à insuficiência respiratória. E é assim que funciona. A fisiopatologia da Covid-19, ela se inicia com o vírus e a sua proteína S, tá vendo aqui no meu cursor? A proteína S se ligando no receptor AC2. O nosso corpo ele é rico em AC2, não é só no pulmão não. Tem na nossa via aérea superior, tem no nosso pulmão, tem no coração, tem nos capilares, tem no fígado, tem no rim, tem um monte de lugar. Tem no intestino. Por isso que ele gera todo esse problemaço pra gente, tá? Então, ele se liga no receptor ECA2, ele vai entrar na sua célula via endocitose. Quando ele entrar na sua célula, ele libera o seu RNH e aí seus ribossomos vão identificar sua proteína, vai levá-la para o complexo de Golgi e lá vai ser produzido novas partículas virais. Tudo isso vai ocorrer lá dentro do seu pneumócito tipo 2. Lembra do pneumócito tipo 2 que produz surfactante? Exato. Aí ele vai invadir o pneumócito tipo 2, ele vai se multiplicar dentro do pneumócito.
vai chegar uma hora que o pneumócito vai estar tão cheio que ele vai começar a liberar essas partículas virais para dentro do alvéolo, ela vai grudar na parede do alvéolo, vai passar e vai adentrar no capilar também. O pneumócito tipo 2 também pode sofrer apoptose, porque ele pode ficar cheio de partículas virais e ele morre, tá? Pode acontecer isso. Essas partículas virais, elas vão cair dentro do alvéolo e vão cair no capilar. Quando elas caírem dentro do alvéolo, galera, que vai acontecer? A gente vai ter liberação de várias substâncias, porque o nosso macrófago ele vai identificar essa partícula viral, né? E ele vai tentar fazer o quê? Ele vai lá, vai tentar fagocitar esse vírus e ele vai liberar mediador inflamatório para avisar o meu corpo, falar assim, ó, eu preciso de neutrófilo, eu preciso de monócito, eu preciso de linfócito aqui, eu tenho um invasor, vem aqui me ajudar a combater. Aí todas essas células vão começar a migrar do capilar e elas vão vir para cá, vão entrar lá dentro do nosso alvéolo para tentar combater essa infecção. A gente vai ter liberação de histamina, então, pelos eosinófilos, então vai ter uma vasodilatação desses capilares. Só que aí que acontece? Eu começo a encher de células de defesa aqui para tentar combater o vírus e está tendo mais mediador inflamatório liberado. Esse mediador inflamatório é um sinal de que está tendo inflamação ali. Então a gente vasodilata mais capilar para vir mais células combater a infecção. E aí tem alguns problemas, né? O COVID, a gente já sabe que o SARS-CoV-2, ele tem a capacidade de inibir a produção de interferon. Então, muitas vezes, os seus linfócitos não conseguem trabalhar de forma adequada para matá-lo e a sua reprodução viral é muito rápida. Com isso, ele já invadiu todo o seu alvéolo, já invadiu o seu capilar, se ligou nas paredes dos capilares, piorou a permeabilidade capilar e quando eu tenho os meus receptores de AC2 todos recebendo o vírus, a gente não tem receptor para clivar a angiotensina 2. O excesso de angiotensina 2 no sistema faz com que eu tenha alteração de coagulação. Eu tenho um estado de hipercoagulabilidade, porque eu altero toda a cascata do fibrinogênio. Então, nesse capilar, além dele ter extravasamento, porque ele tem aumento da permeabilidade, ele pode ter um trombo. Olha o trombo aqui no cantinho direito aqui, ó. E aí ele piora a passagem do sangue aqui, porque ele fez um trombo, interrompeu a passagem, o sangue vai ter que ir para o terceiro espaço. Que é o terceiro espaço? É o alvéolo, né? E vai tudo lá para dentro do alvéolo. E aí, galera, lascou, tá? Porque esse alvéolo começa a ficar cheio de edema, cheio de neutrófilo, monócito lá dentro, tem células de defesa a dar com pau lá dentro, tá? E aí a gente conhece esse edema pulmonar como síndrome do desconforto respiratório, né? Que é a famosa ARDS. E aí a COVID não vai acometer apenas o seu pulmão, né? Ela pode te acometer outros órgãos. Então tem alguns problemas muito importantes que esses pacientes têm, que são as sequelas, né? Quem aí nunca viu nenhum paciente com pós-COVID com sequela e ainda dentro do hospital uma piora do seu quadro clínico. Olha que interessante. No nosso coração, a gente também tem AC2. Então, o vírus pode se ligar lá no músculo cardíaco e pode gerar uma lesão cardíaca. O paciente pode ficar com insuficiência cardíaca aguda, pode ficar com arritmia, ele pode ter miocardite, ele pode ter sim uma isquemia miocárdica. E se ele tiver uma alteração cardíaca pela COVID, a mortalidade hospitalar dele pode subir ali em torno de até 30%. Então não é interessante com que esse paciente tenha acometimento cardíaco. Dá para a gente evitar isso? Não, não dá. A gente não consegue evitar isso. O vírus pode ir lá e acabar se ligando nas células cardíacas. Esse paciente pode ter evento tromboembólico e aqui é muito perigoso. Tem paciente indo de alta e os médicos estão dando anticoagulante para esses pacientes em casa, sem o paciente precisar. Não precisa fazer isso. Claro, isso não é conduta nossa, né, galera? Isso é conduta médica, mas nós temos que ser um pouquinho prudentes, né? Nós estamos falando de pacientes, então, assim, não adianta ficar dando esses medicamentos para esses pacientes se eles não precisam. Então, fazer profilaxia para eventos tromboembólicos é só se o paciente precisa. Então, uma porcentagem X de pacientes vão precisar fazer isso porque vão estar hospitalizados, vão estar na UTI. Então,
além de toda a parte do imobilismo, todo esse risco pelo imobilismo, tem o risco pela Covid-19. Então, vai se fazer terapia anticoagulante quando esse paciente realmente tiver indicação. Claro, conduta médica. Esse paciente pode ter alteração de consciência, pode ter doença cerebrovascular aguda, as encefalites, né? Quem aí não ouviu já o paciente tem encefalite, né? Pós-Covid. A gente já viu alguns casos. O paciente pode ter até um choque neurogênico. Então isso também pode ocorrer com esses pacientes. Lesão renal. Esse paciente pode ter lesão renal parcial ou lesão renal total. E aí ele pode evoluir para uma diálise. Isso também piora a chance de mortalidade, ele fica mais grave, né? Lembra-se da disfunção múltipla de órgãos? É isso que vai acontecendo com esse paciente. Alguns deles podem ter só uma pneumonia ou pode ter uma síndrome da angústia respiratória e ir para ventilação mecânica. E aí vocês vão precisar saber ventilar esse paciente, que é o caso desse nosso paciente aqui, que a gente já vai falar da ventilação mecânica dele. A Covid também vai pegar células hepáticas e parece que essa nova cepa e essa variante, né, que eles dizem que pode ser uma variante mais infecciosa, parece que ela tem aí uma tendência a gerar mais falência hepática nesses pacientes, não falência total, mas gerar uma disfunção hepática, tá? Esses pacientes também, além de estado de hipercoabilidade, pode ter sangramentos e alguns deles pode ter tempestade de citocinas e síndrome da ativação de macrófago, que é raro, mas pode evoluir para fibrose pulmonar muito rapidamente, tá? A transmissão a gente já sabe que ela vai acontecer, ela aconteceu teoricamente lá no mercado chinês, já estão até falando de que esse vírus tinha sido descoberto, estavam estudando ele em laboratório e possivelmente ele possa ter escapado, enfim. Mas a gente sabe que foi uma mutação e não um vírus produzido no laboratório, como algumas pessoas falam. O quadro clínico, o período de incubação pode ser de até 14 dias. A grande maioria manifesta sintomas dentro de 4 a 5 dias, mas claro, a gente está vendo aí algumas diferenças, né? Lá no começo da pandemia tinham mais idosos que eram acometidos, agora a gente tem jovens, tem pacientes que começam seu quadro clínico e vem piorando entre o 7º e o 10º dia. Nós já temos pacientes com Covid longo que mantêm sintomas acima de 14 dias. Então a gente sabe que essa doença ela pode variar muito e tudo isso pode ocorrer por conta dessas variações, dessas cepas, né? Dessas mutações de cepas. Pode ser que tudo isso aí ajude nessas diferenças e de formas de manifestações clínicas. Agora, vale a gente lembrar, e aqui eu não estou falando agora de evidência, mas eu estou falando de uma coisa que a gente tem que também levar em conta, que o fato de estar acometendo jovens, e a gente acredita que lá no início só cometia idosos, né? Claro que agora a gente tem uma grande parcela de idosos vacinados, a gente sabe que a vacina não protege totalmente, as pessoas podem se infectar mesmo assim, mas nós temos mais idosos vacinados, menos jovens vacinados, e o fato da pessoa ser jovem não significa também que ela é saudável. Talvez essa pessoa é jovem, mas ela não tem uma saúde tão boa assim, né? Então pode ser que isso seja fator também para que ela piore. A gente ainda não sabe, a gente ainda não tem a resposta, né? Por que um senhor ou uma senhora de 89 anos, muitas vezes com algumas comorbidades, sobreviveu à Covid e de repente um jovem de 21 anos, 22 anos, teve TEP, tá na ECMO, tá gravíssimo, responsivo. A gente não tem essa resposta, tá? Então, pode ser muitas coisas que a gente ainda vem a descobrir mais para frente. Claro que os fatores de riscos para mortalidade existem, então a idade avançada, diabetes, doença cardiovascular, hipertensão arterial, pneumopatias crônicas, câncer e imunossupressão. E a gente pode lembrar que a idade avançada, claro, meu sistema imunológico talvez pode não ser tão eficiente assim com a minha idade avançada. Um paciente com diabetes, ele tem um atraso na quimiotaxia das suas células de defesa. O paciente diabético, ele não consegue combater as infecções que ele tem, né, de forma tão adequada. Um paciente com doença cardiovascular já tem um coração fraco, já tem alterações de vaso, já tem o vaso mais duro, que não se dilata adequadamente, que muitas vezes faz espasmo, e aí ele tem Covid, ele tem um risco maior. O paciente com hipertensão arterial também tem um risco maior. Pacientes com pneumopatias crônicas, o risco é muito aumentado. Uma DPOC, por exemplo, um paciente que já não tem função pulmonar adequada, já tem um tecido pulmonar todo destruído, agora vai piorar. Um paciente com câncer ou imunossuprimido, seja por causa de uma doença, seja por conta de um tratamento, por
quimioterapia, ou seja, um paciente transplantado, ele também é um paciente com deficiência no seu sistema imunológico. Então esse paciente também está ali num fator de risco. A obesidade, muitas vezes o paciente obeso, ele já é inflamado crônico. O paciente obeso ele é inflamado crônico, ele tem liberação de mediador inflamatório por todo o corpo. Então, como ele já é inflamado crônico, o sistema de defesa dele demora para responder numa nova infecção. Então, também ele está ali dentro do grupo de risco. E parece que o sexo masculino tem um fator aí, parece que eles estão morrendo mais que as mulheres. Isso ainda está em estudo, tá? Os sintomas podem ser variados, o paciente pode ter febre, pode ter tosse, pode ter dispneia, pode ter escarros, pode ter mialgia, pode ter hiporexia, pode ter cefaleia, diarreia, náusea, vômitos e congestão nasal. Tudo isso, a febre é um sistema de defesa do nosso corpo, então a gente tem um invasor e o nosso corpo aumenta a temperatura para tentar matar esse invasor. Então a febre é uma tentativa de defesa. O paciente pode tossir porque vai incomodar, vai ter infiltrados pulmonares e isso pega na região subpleural, começa a dar uma tosse irritativa. A dispneia, obviamente, porque ele tem comprometimento pulmonar, alveolar e ele tem toda aquela alteração de perfusão, né, que a gente já sabe na COVID. Ele pode ter aí co-infecção bacteriana ou não, ou pode ter um escarro só pela infecção viral. Vai ter dor muscular, a doença deixa você destruído, cefaleia normal, diarreia, porque você tem alteração do sistema gastrointestinal por conta da Covid. Tá? Náusea, vômito e congestão, a gente também faz parte dos sintomas. A classificação de risco para esse paciente ela pode ser dada de forma verde, amarela ou vermelha. Pacientes verde, eles são pacientes com suspeita ou confirmação, mas que estão estáveis, sem sinais de piora. Então esse paciente vai ser acompanhado em domicílio com orientações, com precauções, e se ele piorar, ele vai ter que ir para o hospital. Esse é o verde. Gravidade amarela, o quadro clínico desse paciente, suspeita ou confirmado com gravidade. Dispneia, desconforto respiratório, saturação menor que 95, ou uma doença que ele exacerbou, que ele já tinha, uma DPOC, por exemplo. Tem fator de risco. Então, ele apresentou algum desses sinais, a gente já acende a gravidade amarela para esse paciente e ele vai ser encaminhado para o hospital de referência secundário regional. Claro que a gente sabe que isso talvez não seja uma realidade em todo o nosso país, mas é assim que se classifica. A gravidade vermelha é o paciente com suspeita ou confirmação grave, choque, disfunção de órgãos vitais, insuficiência respiratória ou instabilidade hemodinâmica. Esse cara vai para o hospital terciário e aí ele vai ter que ficar em observação. O diagnóstico, como a gente falou, o paciente que tem febre nos últimos 14 dias, tem sintomas respiratórios, falou que teve contato com alguém que teve Covid, ou viajou para áreas que são contaminadas, enfim. Esse cara, ele é suspeito e a gente vai fazer o teste para confirmar. E aí só vai confirmar através da coleta de suave nasofaríngeo ou orofaríngeo para teste laboratorial de reação em cadeia de polimerase e transcriptase, que é para ver lá o DNA do vírus. Tá? Veio positivo, Covid-19. Teste negativo, não descarta a doença. Pode ter coletado num momento ali que não dava para você fazer o diagnóstico, então ele pode ser falso ou negativo, e se você achar que ele pode ser falso ou negativo, você tem que esperar mais um pouquinho para coletar novamente, e se o paciente for entubado, por exemplo, você pode coletar um lavado broncoalveolar do trato respiratório inferior, dá para fazer isso. A possível causa de PCR desse paciente, e foi em AESP, óbvio que foi a hipóxia celular, não estamos falando de hipoxemia da gaso. O paciente ele pode ter hiperoxemia na gaso e ter hipoxemia e ter hipóxia celular. Ou seja, óbvio que se ele tem hipoxemia, a chance de ele ter uma hipóxia na célula também existe. Mas no caso da PCR dele, foi porque ele começou a evoluir para instabilidade hemodinâmica, começou a chocar, começou a fazer hipóxia celular. Se a célula não consegue fazer a sua respiração, não consegue ter oxigênio para todo o ciclo de Krebs funcionar e a gente fazer a ressíntese de ATP, esse paciente vai trabalhar no sistema anaeróbio e vai chegar uma hora que não vai dar mais, e esse paciente vai acabar parando por hipóxia. Né? E esse paciente teve uma PCR, foi para ventilação mecânica, a gente entubou, conectou ele no ventilador e tá tudo bem. A segurança da equipe é o foco.
E se ele parar novamente, vai fazer a ressuscitação dele conectado no ventilador mecânico, com um sistema fechado com FA2 de 100, modo assíncrono, ou se não tiver assíncrono, você deixa em VCV, põe a frequência de 10 a 12, desliga a sensibilidade e faz a ressuscitação cardiopulmonar ali no ventilador, tá? Antes da gente falar do paciente entubado, eu vou mostrar para vocês o meu curso como combinado, que é o VM Descomplicada 2.0, tá? Este curso é para quem ainda tem medo de usar o ventilador mecânico, tem medo de manipular o ventilador mecânico. Claro que a gente sabe que a Covid-19 chegou e, como eu falei, ela mostrou que não tem mais espaço para profissionais de saúde inseguros com suporte ventilatório. Então, eu desenvolvi junto com a Física Intensiva o Ventilação Mecânica Descomplicada 2.0, que é um programa com mais de 30 aulas que vão do básico ao avançado. E aguenta aí que vai ter a parte de ventilação mecânica no paciente. A gente vai discutir ventilação mecânica ainda. Esse programa, ele vai do básico ao avançado, incluindo temas como temas, né, de aplicação na ventilação mecânica em várias enfermidades. Você vai aprender desde o básico até ventilar o seu paciente. E não é só isso, você também vai aprender muita coisa sobre sedação, analgesia e monitorização hemodinâmica. O curso é completão, ele é 100% voltado para a prática, ou seja, isso quer dizer que você vai conseguir aplicar tudo que você vê dentro dessa aula. Eu não faço nada que não é aplicado para você no dia a dia. Não vai ter aquele lero-lero, aquela enrolação de 300 mil estudos em animais. Não, é tudo para você usar na prática. Olha que legal, você pode ter, por exemplo, e você vai ter, né, tudo isso no conteúdo programático. Você vai aprender fundamentos da ventilação mecânica invasiva, ou seja, vai aprender tudo sobre conceitos básicos de pressão, volume, fluxo, tudo sobre curvas. Você vai aprender como ofertar essa pressão positiva, como modificar essas vias aéreas e o que isso influencia na viscosidade do muco. Você vai aprender ciclos ventilatórios, parâmetros e modalidades, ou seja, você vai aprender ventilação mecânica do zero. Se você não sabe muito, você vai aprender do zero. Você vai ter aula de insuficiência respiratória, pressão positiva e impactos hemodinâmicos, assincronia paciente-ventilador. Você vai aprender a ventilar pacientes com doenças intersticiais, DPOC, asma, ARDS. Você vai ter aula de cuidados na posição prona, aula de driving pressure e mechanical power. Vai ter uma aula de cuidados da enfermagem, que eu dou essa aula, que são aquelas condutas que a gente compartilha com a enfermagem, como troca de cano, posicionamento de troca de cano, troca de fixação, posicionamento de tubo, enfim, muito legal. Vai ter aula de processos de trabalho na intubação, aula de pneumonia associada à ventilação mecânica, aula de correlação entre balanço hídrico e congestão pulmonar, aula de lesão por pressão associada a dispositivo médico, aula de sedação e analgesia, manejo da dor, avaliação de delírio, drogas vasoativas, aula de recrutamento alveolar e drogas vasoativas, dispositivos invasivos, PAI, PIC, monitorização hemodinâmica invasiva e minimamente invasiva, tá? Então, assim, é muita aula, galera. Você vai ter tudo que você precisa. Você vai aprender tudo de sedação, analgesia, monitorização hemodinâmica invasiva e minimamente invasiva. Depois que você aprender tudo isso, tudo sobre dispositivo, tudo sobre congestão pulmonar, pneumonia associada à ventilação mecânica, aí você vai pular para as aulas de ventilação mecânica básica com o Felipe Campos e você vai aprender ventilação mecânica do zero, desde tudo, do zero, do nada. Você não sabe nada de VM, você vai aprender tudo. Aí quando você aprender tudo, você pula para o meu módulo e você vai ter lá a ventilação mecânica aplicada às doenças, a sincronia, insuficiência respiratória, fisiologia aplicada à ventilação mecânica, pronate e tudo que você precisa para você aprender ventilação mecânica de vez e descomplicar logo o seu conhecimento nessa área. O certificado é de 110 horas aulas e você pega direto lá na plataforma. O seu certificado ele pode ser usado em qualquer concurso, exame de título, tudo mais. É só você olhar o edital. Nosso certificado ele é validado, tá? Você vai ter, além de tudo isso nas aulas, você vai ter um bônus, que é um grupo de ventilação mecânica comigo no Telegram. Nesse grupo eu mando diariamente artigos, postagens, a gente discute caso e esse grupo ele é 100% gratuito, ele já está dentro do bônus desse curso. Cara, é muito legal você participar desses cursos, é muito valioso, então você vai ter aí esse bônus desse grupão comigo.
O bônus 2 é o especial Covid. Claro, não podia faltar. O especial Covid-19, se você entrar hoje no Ventilação Mecânica Descomplicada 2.0, você, além de todas aquelas aulas que eu falei, você vai ter um especial de Covid-19. Só o especial Covid-19 ele custa R$ 497, mas ele vai ficar aqui dentro para você. Esse especial Covid tem aula da Renata, tem aula comigo, tem aula com o Felipe Campos. Depois eu vou mostrar para vocês. O bônus 3 é o especial Cuidados Paliativos com Daniel Alveno, as melhores práticas aos pacientes paliativos voltado para fisioterapia. Esse curso ele custa R$ 297 e ele está de bônus para vocês. Bônus 4, eu coloquei o mesmo slide de cuidados paliativos, mas... são os artigos, desculpa. Você tem 100 artigos científicos. Eu coloquei artigos separados por temas. Olha que legal. Junto com esses artigos, você tem ainda um arquivo com os principais cálculos na UTI. E além do mais, eu tenho um módulo que eu vou mostrar para vocês que chama Atualização em Ventilação Mecânica. Todo tema novo que sai em ventilação mecânica, eu coloco a aula lá. Os professores são esses. Joanda Marques é enfermeira, Felipe Campos é fisioterapeuta e eu sou fisioterapeuta. Você ainda vai ter garantia de 7 dias, galera. Se você não gostar, não tem problema. Em 7 dias, a gente devolve o seu dinheiro. Então pensa o seguinte, antes da gente voltar para a aula, antes da gente soltar o link e a gente abrir o carrinho, pensa o seguinte, quanto vale para você sempre saber o que você pode fazer com o seu paciente, dando o melhor do seu conhecimento na ventilação mecânica? Quanto vale você minimizar os riscos da ventilação mecânica para os seus pacientes? Ou seja, proteger os seus pacientes. Quanto vale para você ter resolutividade rápida, ser eficiente, tomar decisões de alta complexidade sem ter dúvidas? Quanto vale ter a capacidade de você argumentar com a sua equipe? Para você tomar decisão, cara. Você não precisar ficar catando ordem de ninguém porque você não sabe o que tem que fazer. Quanto isso vale para você? Eu tenho certeza que vale muito você ter esse conhecimento. Pensa que quanto vale para você ser referência, né? Quanto é importante isso para você? Quanto vale você ter acesso às melhores oportunidades profissionais? Se eu conseguir, você também consegue. Esse curso hoje, galera, ele tá 997. 997 é o curso e vou te falar, o preço está baratíssimo pelo conteúdo que a gente tem lá. Mas hoje ele tá 447 ou 12 de 43. A gente vai dar esse descontão para vocês. É só clicar nesse link aí que o El mandou, tá? E vocês vão ganhar esse baita descontão com a gente. Tá bom? E antes da gente ventilar esses pacientes, eu vou só mostrar para vocês a plataforma, só para vocês verem como que é, e para vocês verem que eu não estou aqui, ó. Dentro da plataforma do curso, você ainda vai ter, além dos acessos ao curso, você tem todas as aulas da jornada, da terceira jornada de ventilação mecânica. Você tem acesso às aulas da segunda jornada. Cara, tem muita aula. Além das 33 aulas, você ainda vai ter... além de todas essas 30 aulas, você ainda vai ter os bônus e você ainda vai ter todos esses benefícios das jornadas que a gente deixou passar e a gente colocou lá para você. Olha que legal, você vai conseguir assistir tudo. Primeira jornada de ventilação mecânica, tá lá, todas as aulas, ó. É só você entrar e você vai ver as aulas aqui, ó. Elas ficam aqui embaixo aqui no conteúdo, ó. Tem todas as aulinhas da primeira jornada. Só na primeira jornada foram 4 aulas. Na segunda jornada, galera, foram mais 4 aulas e mais o esquenta. Na terceira jornada foram 5 aulas. Vocês ainda têm atualizações em ventilação mecânica que eu falei para vocês. Todo tema novo que sai eu coloco aqui. Então, além de todos aqueles temas, ó, você vai ter um tema aqui novo, ó. Pausa inspiratória em PSV. Para que serve? Para calcular o PMI. Quer saber o que é PMI? Tá no curso. Uma aula de mitos e ventilação mecânica, aula de mobilização passiva, aula de gaso, aula de desmame. Eu falei que o curso era completo, não falei? Tem tudo que vocês precisam para ventilação mecânica. O curso não deve nada, não falta nada para vocês. Ele é bem legal. Ó, tem especial Covid-19, tem o programa aqui para vocês. Além do programa, eu ainda tenho os bônus que eu falei e ainda tem as dúvidas comentadas. Tem um monte de dúvidas aqui, ó. Tem 20 dúvidas comentadas em vídeo que eu tiro do dia a dia, são dúvidas que vocês me perguntam. Então, galera, vale muito a pena. Clica no link agora, vem com a gente para você não perder essa oportunidade 447, porque essa oportunidade ela vai acabar logo mais se vocês não aproveitarem agora.
O Léo soltou o link aí novamente para vocês. Cliquem no link e venha com a gente. E agora a gente vai terminar a nossa aula aqui. Meu paciente foi entubado, galera. E como que eu faço para ventilar meu paciente? Eu vou escolher entre volume controlado ou pressão controlada. E aí você pode estar me perguntando, volume ou pressão? Qual é melhor? Eu vou falar para você, depende do que você entende, depende do que você estudou e do que você domina dessa modalidade. Você pode ventilar a pressão ou a volume, tanto faz, não importa a modalidade, o importa é a expertise de quem está ventilando, tá? E quando eu entubar meu paciente, eu tenho alguns princípios que eu preciso utilizar. E os princípios é sempre calcular o volume corrente pelo peso predito. Não importa como você vai medir seu paciente, qual método você quer utilizar para medir seu paciente. O importante é você fazer a medição dele. E aí você vai ventilar ele, vai começar a ventilar com 6 a 8 ml, sempre controlando o driving pressure. Tá? Tudo isso aqui eu falo na minha aula, lá no meu curso de ventilação mecânica múltipla 2.0, que é muito legal e você vai ter tudo isso de forma mais detalhada, com mais tempo para assistir quantas vezes você quiser durante um ano, tá? Então eu começo a ventilação mecânica, coloco 8 ml por quilograma de peso predito, uma PIP de 8, por exemplo, uma frequência respiratória. E eu vou fazer a medição da driving pressure. Se a driving pressure estiver menor que 15, eu posso manter os 8 ml. Se a driving pressure estiver maior que 15, eu reduzo o volume corrente para diminuir a driving pressure do meu paciente. Por quê? Porque a driving pressure tem relação com a mortalidade. Não se esqueçam que driving pressure menor que 15, né, igual ou menor que 15, tende a ter menor mortalidade. Então eu preciso fazer o controle essencial dela no meu paciente. Outro controle que eu preciso fazer é sobre o efeito da hiperóxia. A hiperóxia aumenta a mortalidade. A hiperóxia é ruim. Quando eu gero hiperóxia no meu paciente, ou seja, ele está com excesso de oxigênio, a PO2 dele vem lá em cima, saturando 98, 99, eu vou reduzir o fluxo cerebral do meu paciente, porque ele vai ter uma vasoconstrição. Eu posso reduzir o fluxo coronário do meu paciente por vasoconstrição. Ele pode fazer uma síndrome do baixo débito. Eu posso diminuir a contratilidade cardíaca. Além disso, eu vou gerar um monte de radicais livres e isso é extremamente lesivo para minhas células. E se é lesivo para minhas células, eu posso aumentar a mortalidade desse paciente. Então, jamais utilizem hiperóxia nesses pacientes. Independente do tipo do pulmão ser o tipo 1 ou o tipo 2, você tem que avaliar o seu paciente de forma adequada, de forma otimizada, calculando a mecânica, calculando a PIP otimizada para esse paciente, regulando a ventilação da forma otimizada, calculando o volume corrente para ele baseado no menor driving pressure, ou seja, menor que 15. Então, independente do tipo de pulmão, seja o pulmão do tipo 1, que é aquele pulmão que tem uma boa complacência, um bom volume de gás, tem uma troca adequada, o problema é mais a vasoconstrição hipóxica, seja aquele pulmão de SARA, que é um pulmão inflamado, com pouca troca gasosa, com uma hipoxemia importante, eu preciso calcular a PIP de forma individualizada para esses pacientes. E uma forma de saber se a minha PIP está em excesso ou não é utilizando a relação CO2 expirado dividido pela PaCO2, tá? Se essa é uma ferramenta muito interessante, porque se ela tiver menor que 1, sugere que eu estou com espaço morto aumentado. E quais são os motivos para o meu paciente com Covid ter espaço morto aumentado? Excesso de PIP, hiperdistensão pulmonar pela PIP, TEP, paciente chocado. Então, tudo isso pode aumentar espaço morto. Então, uma ótima ferramenta para a gente monitorizar. Aqui tem uma estratégia de suporte ventilatório do paciente. Então, esse paciente ele foi entubado. Qual é o princípio básico? É utilizar volumes correntes mais baixos, de 4 a 8 ml, tá? Sempre controlando a driving pressure igual ou menor que 15, tendo uma saturação alvo que não passe de 96, estratégias de fluidos conservadora, posição prona, óxido nítrico de resgate se quiser, e a ECMO também. Como eu falei, galera, independente do tipo de pulmão, eu preciso ventilar meu paciente de forma protetora, com 6 a 8 ml do quilo de peso do PBW, calcular a PIP de forma otimizada, e se o paciente tiver uma relação PO2-FA2 menor que 150, eu posso abrir mão, por exemplo, da posição prona ou até de um recrutamento alveolar de resgate.
Lembrando que quando esse paciente ele está comigo na UTI, eu tenho que fazer a monitorização cardíaca dele no monitor, eu tenho que fazer ecocardiograma, o médico tem que fazer o ecocardiograma para monitorizar débito cardíaco, função de ventrículo direito e ventrículo esquerdo. É interessante o paciente estar ali monitorizado da sua oximetria, análise dos seus gases. Se você tiver um ultrassom, que agora foi até liberado por fisioterapeuta recentemente, você pode utilizar, uma impedância elétrica e tudo mais. O paciente tem que ser sedado, retirado o drive ventilatório na fase aguda. Se possível e necessário, precisa utilizar bloqueador neuromuscular para facilitar com que eu ventile meu paciente. E lembre-se, volume corrente de 6 ml é baixo, o paciente vai hipoventilar. Isso significa que ele pode ficar desconfortável se ele não estiver bem sedado, porque a hipoventilação vai hiperestimular o meu sistema nervoso central, porque esse paciente vai fazer uma acidose respiratória, né? Vai ter o pH dele em acidemia, isso vai hiperestimular o sistema nervoso central, ou seja, o centro ventilatório central do paciente, e ele vai ficar desconfortável. E aí você precisa sedar ele adequadamente e muitas vezes abrir mão do bloqueador neuromuscular e utilizar bloqueador neuromuscular. Não é interessante utilizar bloqueador neuromuscular por um tempo muito longo, porque o nosso corpo é inteligente e ele começa a se adaptar e produzir mais receptores de acetilcolina, e aí você tem que aumentar a dose do bloqueador até chegar uma hora que o bloqueador neuromuscular não faz mais efeito porque ele fica em bomba durante muito tempo. Então, o médico tem que ter muita expertise para sedar esse paciente de forma adequada. Além disso, ele tem que receber dieta integral o mais rápido possível, porque esse paciente vai catabolizar, ele precisa do suporte nutricional. Controle glicêmico está relacionado com a mortalidade, tá? Profilaxia para trombose. Se precisar de suporte renal, vai ter que usar. Antibiótico tem que ser usado de forma racional e reabilitação. O fisioterapeuta tem grande influência na reabilitação desse paciente e de como esse paciente pode sair do hospital. Usem a posição prona em pacientes com relação PO2-FO2 menor que 150, igual ou menor que 150. Ah, eu posso pronar com mais de 150, com uma relação menor que 200? Pode, mas o critério pelo estudo do Prozeva, que não era em COVID, mas era em ARDS, foi 150. Quando eu prono meu paciente, eu reduzo o risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, eu diminuo a telectasia por compressão do coração e do mediastino, e eu consigo diminuir as pressões do ventilador, como por exemplo o driving pressure, que está relacionado com a mortalidade. Então, por que eu consigo isso? Porque em supino, olha por exemplo, as áreas mais escuras são áreas de atelectasia. Quando eu prono meu paciente, as áreas de atelectasia são menores, porque eu tirei o peso do meu coração aqui, do meu pulmão, né? E eu tenho menor área aqui de compressão, então eu consigo melhorar a minha relação ventilação-perfusão, a minha relação VQ. Lembra disso? Relação VQ. E aí eu ganho tempo, eu melhoro a oxigenação do paciente, eu melhoro a mecânica, ou seja, eu melhoro a complacência pulmonar, eu reduzo a quantidade de CO2 muitas vezes na prona, eu reduzo as pressões do ventilador e eu reduzo a chance de mortalidade desse paciente. Então, prona é terapia de escolha, tá? Galera, se você curtiu a aula, digita assim aí, tá? Se você ainda não entrou no nosso Ventilação Mecânica Descomplicada, agora é a hora, o El vai soltar o link novamente, eu vou responder algumas perguntas. Eu dei uma aulinha bem rápida hoje, uma aula com os principais pilares, como eu falei. Se você quiser descobrir muito mais sobre ventilação mecânica, você tem o Ventilação Mecânica Descomplicada 2.0, que tem 30 aulas, e agora é a hora para você entrar no programa. O El vai soltar o link aí, não perca a oportunidade. Se você perder essa oportunidade agora, você não vai conseguir esse super desconto que a gente está dando e você vai perder a chance de aprender tudo o que você precisa saber sobre ventilação mecânica. Lembrando que o certificado é de 110 horas a aula. Você tem o bônus com grupo de Telegram comigo, onde você vai receber vários artigos. Você tem o especial Covid-19 para você entender tudo. Você quer entender mais do que eu falei hoje de Covid? Esse especial Covid é para você. Tem tudo lá. Tem fisiopatologia, epidemiologia, diagnóstico, novidades da Covid, tem catéter nasal de alto fluxo, tem VNI, tem ventilação invasiva, tem tudo. Bônus de cuidados paliativos e os artigos para vocês. Tudo isso por 447. Como eu falei para vocês, se vocês querem entender de Covid-19, eu vou mostrar para vocês
o que tem de Covid-19 aqui no especial, só para vocês darem uma olhada, uma espiada aqui, ó. Só o bônus de Covid-19, ele já tem aqui para vocês, ó, 10 aulas, tá? Então, o bônus tem a aula 1, que é fisiopatologia, com a Renata. Tem a aula 2, que é com a Renata, que é diagnóstico, achados laboratoriais e radiológicos e clínica da Covid. Aula 3, variantes e complicações pós-Covid. Aula 4, ventilação mecânica na Covid. Aula 5, prona na Covid. Aula 6, desmame na Covid. Aula 7, ventilação mecânica não invasiva na Covid. Aula 8, catéter nasal de alto fluxo. Aula 9, tem um aulão de Covid com a Renata. E na aula 10, tem um aulão de Covid comigo. Então, só o especial Covid-19 já vale muito o seu investimento. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tudo isso hoje por 447. O El solta o link aí novamente. Clica no link e vem fazer parte desse programa agora. Não perca essa oportunidade, tá certo? Tem perguntas? Mandem perguntas no chat para mim que eu vou responder para vocês. Valeu, galera, valeu. Vocês têm alguma dúvida sobre o curso, alguma dúvida sobre a aula? Aproveite agora a hora. Eu vou deixar o carrinho aberto por uns 15 minutinhos e depois a gente vai fechar o carrinho. Quem perder essa chance agora vai perder a chance do desconto do curso do VM 2.0, tá? É uma chance de ouro. A gente abriu o carrinho novamente com um novo desconto para vocês. Aproveitem. Se você quer melhorar o seu conhecimento, se você quer agregar valor para a sua terapia, né? Se pergunte quanto vale para você ficar com essas dúvidas ou sanar essas dúvidas, né? Quanto vale para você conseguir descomplicar a ventilação mecânica de vez, né? Quanto vale para você conseguir discutir e tomar as suas decisões baseadas na melhor evidência do que você pode ter de ventilação mecânica e o que a gente pode mostrar para vocês, tá? Então, essa é a reflexão. Isso só no cartão, tá? A gente não consegue parcelar de outra forma, galera. E só lembrando, vocês ainda têm a aula da jornada, ó. Tem um monte de coisa legal aqui, galera. Eu vou colocar uma aula aqui só para vocês verem como que é. Deixa eu pegar uma aula aqui de pneumonia associada à ventilação mecânica. Vou tirar o som, só para não ficar dando som duplo aqui e não atrapalhar a vida de vocês, tá? Deixa eu tirar. Então é assim, galera, ó. Essa é a aula. Esse aqui, ó, é a professora Joandra falando de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, aqui vocês vão ter, aqui, por exemplo, é esse o estilo da aula aqui que vocês vão encontrar, né? Tem várias, tem a minha, tem a do Felipe. E aí, além disso, vocês têm todos aqueles bônus que eu falei para vocês, galera. O bônus, ó, vou mostrar para vocês, só para vocês verem, ó. Quando vocês entram aqui, vocês têm um bônus surpresa. Vocês têm os artigos científicos, eu vou clicar aqui, vai abrir aqui, ó, todos os artigos aqui, ó, separados por temas, ó. Assincronia paciente ventilador, Covid-19. Ixi, tem coisa pra caramba, é mais de 100 artigos, ó. Pressão positiva, muita coisa legal. Aí você vem aqui e você vai ter um arquivo com os principais cálculos. É só você clicar e você vai ter um arquivo com os principais cálculos aqui que eu deixei para vocês. Peso, mecânica. Cara, é muita coisa legal. Aí você também pode vir aqui. Deixa eu sair daqui do cálculo. E deixa eu voltar para a próxima aqui para mostrar o próximo. Pera aí. Aqui. Deixa eu ver aqui. Slides. Você também tem os slides em PDF para vocês utilizarem. Todos aqui separados por pasta para você não ficar se matando para procurar. Já deixei tudo organizadinho. Grupo de Telegram. Você vai clicar aqui, você vai baixar o Telegram no seu celular e você vai entrar dentro do meu curso exclusivo de Telegram. E ainda tem um grupo no Facebook que eu mantenho também para mandar umas postagens
que também é do Ventilação Mecânica Descomplicada. Então, galera, tem muita coisa legal, todos esses bônus, né? Além de todas as aulas. Então, se vocês tiverem pergunta sobre a aula e sobre o curso, aproveitem, agora é a hora, podem mandar as dúvidas de vocês, tá bom? Valeu, gente, obrigado. R$ 110 aula, galera, vale muito a pena, muito a pena. Ô, Léo, temos opção de Pix também, né? Se eu não me engano. Pix, boleto, né? E cartão. Alguma pergunta da aula, galera? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Alguma dúvida sobre o tema que eu dei hoje? Aqui tem uma aqui. A Maura falou assim: tem pacientes arrastados em VM com complacência baixíssima. Sim, aí eles estouram o driving pressure. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que reduzir o driving pressure ao máximo. E aí você vai ter que verificar se essa relação PO2 e FO2 for muito ruim, como por exemplo, menor que 80 em 6 horas, ou menor que 60 em 3 horas. Esse paciente ele tem critério para ECMO, né? A gente sabe que nem todo lugar tem ECMO, mas aí a gente tem que lembrar que existem vários tipos de acometimento pulmonar, né? O RAD1, RAD2 e o RAD3. E esses pacientes RAD3, eles são muito piores, eles são mais graves, muito difíceis de ventilar. E a gente sabe que esses infiltrados pulmonares da Covid-19, eles demoram até 6 meses, né, para sumir, né? Então, esses pacientes, eles ficam com casos arrastados. Olivelton, não fiz o membership, a gente coloca os artigos lá no grupo de Telegram, tá? Esse programa meu, eu já deixo os artigos aqui no programa, além de lá no grupo do Telegram você também receber, tá? Fiz o membership é outro produto, esse aqui é o produto Ventilação Mecânica 2.0, esse aqui é um produto meu, tá? É só meu com a Fisio Intensiva. O Fisio Membership é um produto da Fisio Intensiva com vários outros professores, tá? Tanto que lá tem aulas de diversos temas com vários professores. Aqui é um curso completo de ventilação mecânica com a professora Joandra, com o professor Felipe Campos e comigo, onde vocês vão aprender tudo de ventilação mecânica do básico, desde sedação, analgesia, monitorização hemodinâmica, ventilação mecânica básica, ventilação mecânica aplicada às doenças. Se você quer entender de ventilação, esse curso é para quem quer ventilação mecânica. É um curso voltado justamente só para isso. É a melhor oportunidade, é um dos cursos mais completos, como eu falei, tem 30 aulas, tem todos aqueles bônus e ainda tem aquele módulo de atualização que eu mostrei. Então você ainda tem aula de gaso, você tem um monte de aulas, aula de desmame, coisas que você precisa no seu dia a dia, né? Então, como eu falei, ele é extremamente completo. Eu vou mostrar para você o módulo de atualizações e ventilação mecânica, só para você ver, porque muitas vezes a pessoa fala, mas tem tudo isso, mas não tem gaso, não tem desmame? Tem gaso e tem desmame. Tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui que eu fui pro lugar errado. Tá aqui, ó. Eu pensei nisso e falei, não posso deixar o pessoal sem essas aulas, né? Que são aulas essenciais, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, aula de PMI. Podemos medir a pressão de platô durante o suporte de pressão? Sim, podemos. Tenho aula de gaso. Vamos colocar aula de gaso para vocês verem aqui. Tem aula de gaso comigo, tá? Gravadinha para vocês aqui, ó. Tem até um caso clínico, ó. Eu tenho vários exemplos, então você vai aprender a corrigir gasometria, a ver, interpretar gasometria, dar diagnóstico. E também tem aula de desmame, galera, para você que precisa saber sobre o desmame nesses pacientes, né? Seja com Covid, seja sem Covid, seja DPOC, asmático, enfim. Tem aula de desmame também. Então, completinho o programa, galera. 447, lembrando, ele custa 997. Hoje a gente está com esse descontão de 447 aí para vocês. Aproveite, agora é a hora. Eu vou fechar o carrinho daqui 5 minutinhos. Então aproveitem. Lembrando que tem todos esses bônus com grupo de Telegram comigo, especial Covid, cuidados paliativos e artigos científicos, além de cálculos para você utilizar no dia a dia.
Mari perguntou, por que colocar inicialmente modos assistidos ou controlados em vez de pacientes em pressão de suporte, para aproveitar o drive do paciente? Por vários motivos, Mari. Primeiro que esse paciente ele está com Covid, ele está com síndrome de desconforto respiratório. Você precisa sedar porque ele vai ficar sincrônico. Segundo que se eu deixar ele em suporte e ele tiver com um estímulo muito grande, ou seja, uma pressão negativa, uma pressão transpulmonar muito negativa, ele vai gerar altos volumes correntes e vai fazer PSIL, lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Ou seja, vai só piorar o quadro de edema pulmonar e de lesão pulmonar. Então, por isso que a gente precisa sedar esse paciente na fase inicial, sedar adequado para ventilar ele de forma protetora. Ranieri, essa aula vou verificar com o pessoal, a gente pode deixar disponível para o pessoal do VM Descomplicada 2.0, né, Léo? Quem entrar no VM Descomplicada 2.0 hoje vai ter essas aulas disponíveis também para vocês estarem assistindo lá. Mas eu vou ser sincero para você, Ranieri, se você entrar no Descomplicada 2.0, você nem vai precisar dessa aula, porque tem o especialzão Covid-19 lá, que é muito completo, muito bom, e você já vai ganhar só com esse especial Covid, tá? Mas essa aula aqui, se a gente deixar disponível, a gente vai deixar só para quem é membro do VM 2.0, tá bom? A gente vai deixar lá no atualizações em VM, a gente deixa lá disponível. Galera, alguma pergunta sobre a aula? Dúvidas? Como vocês estão? Mandem as dúvidas de vocês, aproveitem que logo eu vou fechar o carrinho, tá bom? O El já soltou o link aí. Essa é a oportunidade de vocês de adquirir esse curso por 447. Aproveitem porque vai diminuir, vai aumentar o valor, vai diminuir o desconto. O curso vai ficar mais caro. Não que ele não vale 997, né? Mas é o seguinte, é melhor pagar 447 do que 997, né? Então é um baita descontão. Aproveitem aí para vocês, tá bom? Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Tudo que você precisa saber de ventilação mecânica do zero. Você vai ter tudo que a Joandra Marques, o Felipe Campos e eu aprendemos ao longo do tempo e ainda estamos aprendendo porque estudamos diariamente e a gente vai deixar isso para você ali concentrado no curso de forma fácil, objetiva, para que você aprenda e você aplique no dia a dia. Como eu falei, qual que é o preço que vale para você? Né? Ter todo esse conhecimento, você que precisa entender qual que é o preço que vale para você. Se você está olhando hoje e falando, cara, não quero estudar, não quero fazer, não vale para mim, tudo bem, é uma opção, mas para você que quer se atualizar, para você que quer entender de ventilação mecânica, quer ser referência, quer conseguir melhorar o seu conhecimento, quer agregar valor, quer se destacar, quer tudo aquilo que são aqueles valores que você busca, né? Se você quer melhorar os seus valores como profissional, agora é hora de você fazer esse curso com a gente e um valor super especial de 447. E aí a reflexão é simples, né, Léo? Se eu conseguir, você também consegue. Se eu conseguir estudando, você também consegue estudando, né? Claro que nada na vida é fácil. A gente precisa ter aí o nosso 50% de comprometimento. E se você quer melhorar o seu conhecimento, você precisa se comprometer a estudar, tá bom? Mari, qualquer dispositivo que você dê uma pressão inspiratória aumenta o volume corrente, tá? O CPAP é um fluxo contínuo com uma pressão positiva e o binível são dois níveis pressóricos, tá? BiPAP é VNI, CPAP é uma modalidade. Léo, 5 minutinhos, Léo, pra gente fechar. Galera, ninguém tem perguntas da aula, todo mundo entendeu tudo. Alguém tem pergunta do curso? Nada, nada, nada. E aí, Léo, como estão as coisas? 5 minutinhos, vamos fechar antes, vamos segurar mais um pouquinho. Tem alguma dúvida aí, Léo? O pessoal perguntou alguma coisa para você aí no seu WhatsApp? Ou aí alguma coisa passou para mim? A Desirê, paciente com saturação de 97, PO2 FO2 de 202. Não, PO2 de 202 e PF de 200. Você já pode reduzir, você nesse caso já vai reduzir a FO2 só por conta da PO2. PO2 de 202, uma hiperoxemia gigantesca, né? Então esse paciente não precisa saturar mais do que 96 e não precisa dessa PO2. Você pode reduzir a FO2 sim, independente da relação, tá? Saúde e ciência. Quando se deve refazer a titulação de pipi?
A titulação da PIP você vai fazer só quando esse paciente precisa ser resgatado. Eu estou falando de recrutamento, tá? O recrutamento alveolar só em resgate. Só titular a PIP do paciente, você pode fazer essa titulação sem recrutar quando o seu paciente, por exemplo, tiver uma piora da complacência pulmonar, ou seja, da mecânica pulmonar. A driving pressure dele, por exemplo, está acima de 16, acima de 15. Você pode fazer uma titulação de PIP, tipo 2 acima ou 2 abaixo, para você verificar se a driving pressure cai para baixo de 15 novamente. Ou fica pelo menos igual, tá bom? Pô, sim, Léo, tá muito mastigado. E o curso tá mais ainda, o curso tá completão. O que pode ser pela hipóxia, Desirê? Não entendi. Lembrar que hipóxia é tecidual, tá? Hipoxemia é relação com a gente tá conseguindo fazer a troca gasosa. A hipóxia é celular, de tecido, tá? Então, eu capto o oxigênio, no caso o paciente está entubado, ele vai fazer a troca gasosa pelo FO2, que eu estou mandando para ele no ventilador mecânico. O pulmão vai fazer esta troca, isso vai cair no sangue e o sangue vai transportar para o tecido. Lá no tecido, a gente vai verificar, né? A gente vai verificar, não, lá no tecido vai ser as trocas, vai se usar o oxigênio para fazer a respiração celular e o produto final vai ser a água e o CO2. Quando essas células no nosso tecido não conseguem utilizar o oxigênio, no caso no choque, numa coagulação intravascular disseminada, esse paciente ele pode fazer uma hipóxia tecidual, tá? Galera, quem está comprando o curso vai receber um link no e-mail. Lá no e-mail você tem um link para você entrar, ele vai te direcionar lá para a plataforma. Na plataforma você cadastra a sua senha e você vai, obrigado, viu? E você vai entrar na plataforma. Galera, se você não conseguiu entrar na plataforma porque você não recebeu esse link no e-mail, porque tem e-mails que bloqueiam, tá? Isso não é nós que bloqueamos, é o e-mail de vocês. Hotmail, por exemplo, pode bloquear. E aí o que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail para nós, para o nosso suporte. Ô Léo, coloca o e-mail do nosso suporte para caso alguém precise falar com a gente por conta do login, tá bom? Por favor. A forma de reduzir CO2 depende do porquê que o CO2 está aumentado. O CO2 pode aumentar por aumento do espaço morto, espaço morto instrumental, por exemplo, filtros que estão com aumento de resistência, traqueinhas. Pode ser por espaço morto fisiológico ou alveolar, ou seja, você está dando muita PIP, está hiperestendendo os alvéolos, isso aumenta o espaço morto. Então, nesse caso do instrumental e do espaço morto pela PIP, um é você reduzir o instrumental ali e o da PIP é reduzir a PIP. Se for um TEP, o médico tem que anticoagular, né? Então não tem muito o que fazer. Então, para você reduzir o CO2, você precisa entender qual é a causa. E uma outra forma é a hipoventilação. Às vezes você tem que aumentar a ventilação alveolar. Como eu aumento a ventilação alveolar? Ou aumentando o volume, ou aumentando a frequência. O volume, muitas vezes a gente não vai aumentar porque a gente tem que manter a ventilação protetora. Então a gente aumenta a frequência desse paciente. Só que se eu aumentar essa frequência muito além do que ele precisa, eu posso fazer auto-PIP, não respeitar a constante de tempo expiratória. E aí eu faço a retenção de CO2. Então, ventilação mecânica não é difícil, mas também não é fácil. Eu preciso dominar conceitos básicos para conseguir ir alavancando. É aquela história de construir um muro, né? Eu preciso construir um alicerce do muro, preciso construir as vigas, eu preciso construir a base para que eu vá subindo ele. A ventilação mecânica é a mesma coisa. Se eu não construir uma base adequada, eu não consigo terminar o restante da ventilação mecânica, né? Que é como se fosse um muro, por exemplo. Ranieri, tempo máximo da posição prona. Você pode fazer de 16 a 24 horas. Tem estudos observacionais mostrando aí que tem paciente ficando até 36 horas. Eu já acho 36 muito. Eles estão usando em torno de 16 a 24 horas, a 22, 24 horas, tá bom? E aí o que você tem que fazer no caso da prona, tá? O que você tem que fazer é observar se esse paciente não está piorando e se ele não está abrindo nenhuma lesão por conta da prona. Porque quando a gente coloca o paciente em prona, a gente percebe muito inchaço, muito edema na face, no peito. Então a gente tem que ficar
movimentando o rosto, movimentando os braços e tudo mais, tá? Mas você pode fazer esse tempo todo aí. Mais alguma pergunta? Ô, Léo, 2 minutos, né, Léo? Vou contar aqui, ó. Na verdade, quando der 9h40 aqui, 9h40 no meu relógio, eu vou fechar o carrinho, nós vamos terminar essa aula e aí acabou o desconto, galera. Então tem pouco mais aí de 1 minuto para você aproveitar e você entrar pro nosso produto. Léo, é o seguinte, solta o link e eu vou contar 1 minuto aí pra galera comprar. Então é a última oportunidade, galera. Se você não quer fazer coisa errada no ventilador mecânico, se você quer realmente entender, se você quer realmente fazer o melhor, você tem 1 minuto para adquirir. Não adianta você saber ou você achar que você entende de ventilação mecânica e na hora lá na beira do leito você fazer tudo errado. Eu conheço várias pessoas que dizem e que relatam saber tudo de ventilação mecânica, mas na hora que chega lá na linha de frente, o cara não sabe o que está fazendo errado e está levando iatrogenia para o paciente. Galera, 1 minuto, vai acabar e eu vou encerrar a aula. Alessandra, se você perdeu a sua senha, entre em contato com o pessoal que o pessoal consegue para você. Embora lá na plataforma da Fisio Intensiva, você consegue recuperar sua senha, tá? Se você quiser, entra lá no www.fisiointensiva.com.br e você vai lá redefinir senha, você recebe a senha no seu e-mail, tá bom? Vai lá que você consegue trocar. Se você não conseguir trocar, manda um e-mail pra gente que a gente resolve pra você. Galera, faltam 30 segundinhos. Agora é a hora. Léo, solta o link de novo. Eu vou contar 30 segundinhos, eu vou fechar, vamos acabar a aula. E a gente vai se ver agora só dia 17, na minha próxima aula, que eu ainda não sei qual é o tema, mas eu estou preparando algo muito interessante para vocês. E a gente vai voltar. Eu vou abrir o carrinho dia 17 de novo, só que o carrinho vai ser com um valor mais alto, tá? Vamos ter aumento no valor do curso, então se você quer adquirir, o maior desconto é agora. No dia 17 o desconto vai ser menor e faltam 10 segundos. Léo, solta aí o link que eu já estou terminando aqui, já vou encerrar aqui a minha aula. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um abraço, galera. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado por quem ficou na aula até agora. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver agora no dia 17, galera. Se vocês tiverem alguma dificuldade, não se esqueçam, manda um e-mail para o nosso suporte que a gente resolve ou chama no WhatsApp aí que o Léo passou, né? Que a gente resolve isso para vocês. Léo, vou terminar aqui. Valeu aí pela ajuda. Muito obrigado, galera. Aproveite a última chance. Dia 17 talvez eu vou falar de DPOC, hein? Quem quiser aí, entra no meu Insta, @profernandobatista1 e manda lá qual o tema vocês querem que eu fale. Eu coloquei uma caixinha lá. Mandem lá qual o tema que vocês querem que eu faça para minha aula do dia 17. Beleza, galera? Muito obrigado. Até a